Olá, você que nos acompanha aqui no podcast da Difusora, no YouTube da Difusora, Jornal de Jundiaí. Grande abraço, eu sou Itamar Gonçalves, com você nos bastidores da política, na programação da rádio. E hoje a gente tem uma convidada especial para bater um papo com você, para você conhecer, entender e também fazer aí um equilíbrio, fazer um pensamento, fazer um raciocínio. A gente mostra para você na vitrine todas as ações do dia a dia da nossa cidade, da nossa região. E mostramos as personalidades e aqueles que acabam sendo responsáveis por tomar atitudes que vão melhorar a sua vida. A nossa convidada hoje é Renata Ceni, foi prefeita 2 vezes em Francisco Morato, é presidente da FRB, está afastada porque é pré-candidata a deputada estadual e é um exemplo de liderança, um exemplo de transparência, um exemplo de dignidade, uma pessoa, eu sempre digo, não dá para fazer política se você não gosta das pessoas. E a Renata Ceni demonstra isso claramente, o quanto gosta das pessoas. Porque teve uma carreira, ela entrou na política por força do destino, foi eleita prefeita mulher com dificuldade, concorrendo com mais 3 ou 4 candidatos na época em Francisco Morato, ninguém acreditava, tem uma mulher aí, foi reeleita, amigo, foi para presidente da FRB e agora tem total competência e capacidade para representar no estado de São Paulo, porque o projeto que ela criou lá, inclusive elegendo o seu sucessor, que era o vice-prefeito Hildo Guzmão no segundo mandato, hoje ele é o prefeito da cidade, dá sequência nesse trabalho. Então é isso que a gente mostra para você, dá para melhorar o Brasil. Nós precisamos de pessoas assim. A política é boa, desde que ela tenha pessoas boas para administrar. E você que escolhe. Não sou eu que escolho só. Você também tem essa responsabilidade. Renata, obrigado por comparecer com a gente hoje aqui, para bater um papo no podcast. É bom falar com a Renata. A Renata é sempre sorridente, sempre coisas boas. Tudo bem, Renata? Oi, Itamar, que gosto estar aqui com você no JJ, Jornal de Jundiaí, um jornal importante que fala com toda a nossa região. E que bom que você tem essa leitura, essa percepção, porque você é uma pessoa experiente que consegue traduzir, né, o que é o empenho de uma localização, de uma região em favor das pessoas. A gente sabe que não é fácil, né, Renata? Porque política acaba sendo uma grande vitrine, uma vidraça. E todo mundo gosta de tacar pedra. Mas o dia a dia, o lado da política é difícil, é desafiador, mas é realizável. É possível fazer as coisas na política e você mostrou isso. Até porque você é professora, não é assistente social, né? Os dois. Você é assistente social e professora. Veio de um cargo de carreira. Conta rapidinho isso pra gente. Como é que foi? De repente você se tornou candidata e ganhou a eleição para surpresa de muitos e para grata surpresa de muitos mais. Itamar, foi uma jornada incrível, sim, mas o que me sensibilizou a ter sido uma prefeita com os resultados que nós tivemos, muito provavelmente foi a minha passagem pela educação e minha profissão como assistente social na minha cidade por mais de 20 anos. Então, a assistência social acaba ensinando, porque é na assistência que você encontra todas as vulnerabilidades, né? Porque uma família em situação de risco, ela está em risco na saúde, ela está em risco financeiramente, ela está em risco uma série de questões, no lugar onde mora, na rua. Então, essa trajetória no campo da assistência social também me ensinou muito. Então, conhecendo a minha cidade profundamente, porque era eu que visitava as comunidades, eu que ia buscar uma família em situação de risco, ou uma criança, entendia e trazia essa família para a proteção que a gente chama dentro do campo da assistência social, para a proteção básica, para a proteção especializada, ou até mesmo restabelecer os vínculos familiares para que essa família se sinta fortalecida, que é o que hoje o campo da assistência social, através do Sistema Único da Assistência Social, faz. Mas é dentro desse campo que você consegue ver todas as ausências ou todas as lacunas também da política pública. E esse período foi uma grande escola, um grande aprendizado para você também, até para atuar na política, não é? Pode-se dizer assim? Perfeito, eu acho que foi a minha maior escola. Imagine eu ver tudo que eu vi na rua e vir a prefeita dessa mesma cidade, dos pontos que eu vi desafiador. Para por aí. Olha só, gente, é importante, eu quero muito que você curta, compartilhe, comente, se inscreva aí no canal. Eu já ouvi dizer uma vez, acho que foi até a Renata, não lembro se foi você que falou, Renata, mas quando a gente toma, como Deus dá na sua vida o destino de ver o sofrimento do próximo, quando você vê a agrúria do próximo, é porque chegou até você. A gente não pode ignorar isso, né, Renata? Até arrepia. Você não pode ver a dor do próximo, a necessidade e dizer não é minha. Você nunca fez, você foi para casa pensando essa dor é nossa. É isso que eu quis. Eu sempre, perdão, eu sempre tive essa questão desde muito jovem, né? Por que uma criança passa fome? Porque eu sempre tive esse questionamento, mas eu não tinha as habilidades totais que a formação me deu. Então eu escolho a assistência social como formação para entender
Por que que uma família, por que que uma criança, porque existe essa organização econômica no Brasil que faz com que uma pessoa dependa, por exemplo, de um programa de transferência de renda. Eu, sendo muito curiosa sobre esse assunto, fui me especializar. E foi lá que eu encontrei muitas respostas, mas também encontrei muitas ausências. E foi aí que o sentido público se fez muito mais presente na minha vida. Você buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio, mas também reconhecer a questão histórica de por que as famílias empobrecem e fazer o reparo que a política deve fazer. Porque eu trabalho na prefeitura desde os meus 17 anos de idade. Já passou modelos de gestão onde eu estava lá observando. Até que um dia, Itamar, alguém falou assim para você, bom, se você entende que tem que ser de outra forma, eu acho que você tem que fazer você mesmo. Né? Ótimo. Olha, os reparos que devem se fazer. Olha a frase da Renata aí, eu penso no seguinte, a Renata foi prefeita e eu sei disso. Muitos projetos que a Renata fez na questão social, inclusive, e são poucos, acho que no estado de São Paulo, você fez com que se tornassem políticas públicas, não é isso? Políticas públicas e premiadas no Brasil e fora do Brasil também. Isso significa dizer, gente, que quando ela cria uma ação, um projeto que ajuda a vida das pessoas, ela manda para a Câmara, cria um projeto, esse projeto se torna política pública, tem que fazer parte do setor público. É isso que é buscar equilíbrio. Não adianta só você fazer, mas todos têm que acompanhar, né? Exatamente, porque eu posso, por exemplo, falar da pessoa com deficiência, eu posso defender, eu posso falar, eu posso entender, mas se eu não tiver um equipamento público e as garantias legais de proteção dessa criança, eu vou estar falhando, eu só vou ficar no mundo da narrativa. Eu vou discutir a fumaça e não vou discutir o incêndio, né, que está sob o desafio de não acolhimento de uma criança e todas as suas terapias e todas as suas necessidades. O que a gente fez foi enfrentar esse desafio e construir políticas públicas de legados, uma política municipal permanente que discutisse essas questões. Então, os nossos planos, para você ter uma ideia, não era de 4 em 4 anos, eram planos decenais. A gente conseguiu desenhar, Francisco Morato, de como a nossa cidade estará em 2030. Posso dar um exemplo para você muito lindo que aconteceu há 2 semanas. Nós criamos a Secretaria Municipal de Clima para falar exatamente sobre o que vai acontecer nos nossos municípios sobre esse tema. Está vindo o El Ninho. O El Ninho está sendo um alarme todos os dias na TV. E eu acho, com todo o respeito que eu tenho por todo mundo, que a gente não está dando a devida importância. É grave, Tamar. Só que nós já falávamos sobre isso. Teve um encontro nacional promovido pelo governo federal há 2 semanas, em que os 14 municípios do Brasil foram referenciados para falar sobre suas experiências de proteção, seus legados formais e como elas têm feito para ajudar as cidades para esse desafio que nós vamos viver daqui a pouco. É reagir antes do alarme, criar projetos preparatórios. Nós criamos a secretaria. Ações, né? Nós criamos procedimentos e nós fizemos um trabalho com as comunidades. Só para resumir, esse projeto foi premiado e Francisco Morato vai representar o Brasil na ONU na Semana no Clima, agora em setembro. Gente, vocês percebem, e nesse esteio, nessa sua vivência na prefeitura, você buscou conhecimento na assistência social, a partir daí foi, consequentemente, abrindo um caminho para que você entrasse na política. Isso aconteceu de maneira natural também, né? Isso aconteceu de maneira natural, mas até o dia que eu tomei a decisão de ocupar esse espaço. Né? Aí assustou todo mundo, ela é candidata. Aí ela é candidata. Mas você já vinha, antes desse dia, antes desse ponto, você já vinha realizando buscou preparo, realizando uma série de ações, entendendo as demandas, buscando soluções, isso já foi trazendo uma percepção no morador da cidade. Mais das outras pessoas sobre mim do que eu nesse lugar de prefeita. Porque, olha só. Mais das pessoas. As pessoas começaram a me incentivar. Muito, Renata, você tem um perfil, Renata, você gosta de fazer, sai candidata. E eu confesso a você, muito resistente. Quero não, mexer com política. Eu gosto dos bastidores, eu gosto do campo da assistência, eu gosto de resolver as coisas, adoro ver uma questão, como a gente resolve juntos, né? Como decisora, você passou a ser uma grata surpresa. Pois é. E aí, muito incentivada por pessoas, incentivada por um partido político, vai eu, embaixo do braço, casa em casa, o pessoal, vocês falaram, agora vamos fazer um trabalho bem feito, ganha a eleição. Ganhou a eleição e, a partir daí, a mudança que começava a acontecer na vida das pessoas em Francisco Morato e o entendimento dessas pessoas de que a Renata deveria ser a decisora, que a política, eu disse no início do programa, a política é boa, mas ela precisa estar com gente que gosta de pessoas e tome decisões pelas pessoas, e não pelo poder ou só pelo status de ser político. A partir daí, a cidade tinha no primeiro mandato a fama de esqueleto. Essa foi uma primeira ação que mudou conceitualmente a cidade, né? Foi. Eram prédios parados, conta isso. Uma grande mídia
veio até a nossa cidade fazer essas matérias que eles fazem, né, nas cidades, e chamou a nossa cidade de Cidade dos Esqueletos. Meu Deus, até arrepia. Então você imagine, né, porque o jornal nosso lá pega toda a grande São Paulo, né? Então, imagine morador, imagine trabalhadores, imagine crianças ouvindo isso. É um tapa, né? É um tapa. Mas era verdade também, né? É isso que um tapa verdadeiro, era um tapa verdadeiro. Chamou a nossa cidade de esqueleto porque existiam muitas obras paradas, esqueletos de obras que começaram e não terminaram. E aí nesse período você já havia assumido início de mandato seu, vamos assim dizer? Não, foi bem antes. Isso ficou marcado, foi uns 2 anos antes. Ah, tá, antes de você assumir. Ótimo. Isso já ficou uma mensagem para a cidade. Mensagem ruim, isso foi publicado, triste. E a gente já ouvia isso. E de fato tinha obras paradas. Mas, por exemplo, Itamar, o prédio da prefeitura novo, 11 andares, nós concentramos tudo lá, ele era uma obra parada. E o que disseram para nós é que a obra estava condenada. Se a autoridade da cidade está dizendo que a obra está condenada, está condenada. Tá. E as pessoas meio que aceitou isso. Poxa vida, né? Que pena que está condenado. Que pena que está condenado. Não podemos fazer nada. Quando eu entro na prefeitura, não era isso. Não estava condenada a obra. Ela estava sem pagamento. Ela estava sem a documentação necessária para terminar. Má gestão pública. Má gestão. E aí a gente fez uma outra agenda. A gente levantou todas as obras. A gente levantou todos os desafios. Eu fui ao governo... A partir da escuta já. A partir da escuta, porque nas minhas caminhadas as pessoas tinham muita vergonha mesmo, né? Pô, Cidade dos Esqueletos, como é que eu vou trazer o meu parente, como é que eu vou trazer o meu amigo aqui para a cidade? Porque na entrada da cidade você já viu uma obra. Gente, veja o seguinte, a partir da escuta, já havia essa fama ruim da cidade, é ruim para todo mundo, para absolutamente todo mundo, de A a B, de A a Z. A Renata assume, a partir da escuta, quer entender... Veja, aí não é só questão de saúde, segurança, mas qual era a vontade das pessoas? As pessoas queriam tirar essa fama ruim. Aí eu me lembro, você me corrige aqui, eu me lembro o Paço Municipal passou a ser uma obra verdadeira, foi terminada, uma UMPA que estava parada, uma creche e um espaço de lazer, um parque. Isso. Tudo estava parado. Isso já muda o sentimento do cidadão, independente das outras necessidades, mas o camarada fica mais feliz. Poxa, minha cidade já não é mais esqueleto, é isso? É isso. E quando a gente ganha a primeira eleição, a primeira coisa que eu faço é voltar às ruas e perguntar para as pessoas como é que a gente deveria começar e por onde a gente deveria começar. Ela ganha a eleição e volta às ruas, gente. Sem inédito. Ganha e volta até para ouvir as pessoas. Para ouvir. Porque o primeiro orçamento do primeiro ano não era meu. Eu ia organizar para o próximo ano. Tem esse desafio também. E eu queria organizar com a população. Aí a gente fez o primeiro PPA participativo da história de Francisco Morato, o que foi uma outra experiência para mim, porque a nossa população ela é politizada sim. Ela só não usa os termos que a gente convém estudar, a LOA, a PPA, esses termos que faz parte do ordenamento jurídico da prefeitura, mas a gente falou de orçamento, a gente falou de estruturas, a gente falou do que estava parado. Adequou a leitura deles. Onde as pessoas se sentissem muita vontade em participar. E como é que você dá condição de participação? À noite, nas escolas, no final de semana. Quem faz isso, Itamar? Uma jornada foi, né? Uma jornada. E aí a gente percebeu que não é todo mundo que tem acesso à internet, principalmente internet de qualidade. Eu fiz uma pesquisa na cidade, apenas 30% da população tem acesso à internet de qualidade. O que a gente fez? Jogou praças de Wi-Fi nas ruas de Francisco Morato para que elas recebessem informações da prefeitura. E isso também não foi suficiente. A gente colocou no caderninho das crianças os dias das audiências para que os pais recebessem e eles pudessem participar. É uma inclusão total. Porque você tem que perceber como a dinâmica da cidade ela funciona melhor. Agora, veja que curioso, gente. O primeiro passo que eu entendo aqui. Primeiro que ela é detalhista, ela vai buscar conhecimento, foi fazer ação social, foi fazer pesquisa na internet, isso é fundamental, uma pessoa estudiosa. Segundo ponto, a partir do momento que ela assume a liderança, que ela ganha a prefeitura, ela volta à rua para ouvir as pessoas. E aí, um ponto que eu quero destacar aqui, Renata, veja só. É claro que a cidade de Francisco Morato, Franco da Rocha, a região, tem uma série de necessidades. Mas as pessoas, naquele momento, elas queriam tirar essa imagem ruim da cidade. E aí o segundo momento foi começar a trabalhar os temas, saúde, educação, infraestrutura. O que foi sensacional, porque quando a gente faz audiência, começou com 100 pessoas. 10. Começou com 200. Eu sei que a última não tinha onde sentar, porque as pessoas perceberam que era de verdade. E de fato nós estávamos lá para ouvir. Essa é a chave, as pessoas entenderam o que é de verdade. Era muito de verdade o que a gente estava fazendo. E a gente tinha muita vontade de ouvir as pessoas. E foi uma mensagem muito forte para mim,
Porque duas me A marcaram. responsabilidade aumenta, A né? responsabilidade aumenta. Você ter a coragem de perguntar, só que ao mesmo tempo, você entender o que as pessoas estão pensando e traduzir isso num documento público e de programa de política pública fez com que eu fosse muito assertiva, porque eu atendi de fato a expectativa de quem está lá na ponta, de quem vive naquela rua, de quem mora ao lado de um esqueleto de obra, Isso tudo foi no primeiro governo. no primeiro governo. Gente, eu sei, eu vou dar os números aqui, você corrigir, eu sei que você foi reeleita com mais de 86% também, não foi? 86,99. Isso, já quase 87%. Isso já é uma amostragem de que a população, olha que legal, é de verdade. Ela é de verdade, ou seja, a política pode ser boa de verdade. Aí a reeleição, eu sei que um outro problema que você teve além de todo esse processo, a gente está apresentando a Renata para você ver, a gente não pode mandar alguém para a Assembleia Legislativa, Renata, ou para a Câmara Federal, porque é famoso, porque quer, porque tem vontade. É preciso passar por esse caminho. É preciso ter esse preparo, essa vivência, esse conhecimento. A infraestrutura eu sei que foi algo que tirou o sossego de vocês também. Inclusive, aí o Hildo já era vice-prefeito, né? Sim. Um problema sério da cidade. Vocês trabalharam muito isso. Muito. Esse desafio, até pelo direito de ir e vir da população, a estação, que era uma estação de lata, que a gente fez uma agenda muito próxima do governador, dizendo da necessidade de se restabelecer. E isso porque estava marcado também do DNA de uma não construção em favor da cidade. E a estação é o principal elemento que liga os nossos trabalhadores à capital. 47 mil pessoas por dia. Então não dava para a gente entender que o grande estado de São Paulo... volume é grande. Então a gente fez essa agenda com o governador. Eu ganhei a eleição em outubro. Em novembro eu já pedi uma agenda com o governador. O governador à época era o governador Alckmin. E ele me atendeu. E ele, na hora, ligou para o secretário à época de transporte, mudou bastante o nome agora, e a gente começou a startar quais as situações que impediam a retomada da estação. Eu sei que a gente ficou tão próximo até o dia que estabelecesse, que o dia que voltou, falou assim, volta à estação de Francisco Morato, eu levei 10 ônibus para dentro do governo do estado, para mostrar que Francisco Morato precisava dessa agenda, e foi entregue a essa estação. Só um ponto que foi tão importante, que geralmente quando o estado inaugura uma obra, não é o nome do prefeito não vai na obra do estado, é do governador, né? Sim. Eu sou a única prefeita do estado de São Paulo que tem meu nome na placa e na inauguração da estação da cidade de Francisco Morato. E aí, eu quero até... E o governador fez essa homenagem para mim. E o primeiro viaduto tem o nome da sua mãe, não tem? E da minha avó. Perdão, da sua avó, E o segundo viaduto da história de Francisco Morato, que já tem o terceiro, porque o Hildo já deixou pronto, né? São 160 milhões para o terceiro, né? Foi anunciado já. E aí a Câmara de Vereadores, considerando essa jornada de uma mulher na política, de todas as coisas que a gente reconstruiu, repactuou, política e sociedade, Câmara de Vereadores, conselhos municipais com a cidade, me fez uma homenagem e deu o nome da minha avó, Francisca de Sene, ao viaduto novo. É o segundo. Esse já é o segundo viaduto da história de Francisco Morato, 61 anos. E já está anunciado o terceiro aí. Já está anunciado o terceiro. Gente, vocês percebem como a política pode ser boa? A gente está mostrando o fato real aqui. Gostei dessa frase, é de verdade, ela está aqui de verdade, mas quando eu digo ela está aqui, a Renata, é a política boa que pode ser de verdade. Aliás, saiba você, não sei se você sabe, eu falo com muitas autoridades e políticos, você tem uma imagem reconhecida unânime por vários políticos, seja pré-candidata federal ou estadual. Quando fala Renata assim, vejam, até os políticos reconhecem a Renata como alguém produtivo, alguém inteligente, mas tudo começa em valorizar as pessoas, na escuta. É legal esse link, né, Renata? O valor, aquele que precisa ser valorizado, que é o cidadão pagador de impostos. Porque existe um tema que eu carreguei comigo também como narrativa de proteção às pessoas, a exemplo, a Agenda 2030, que é uma agenda universal que fala de proteger as pessoas. E como é da natureza da minha formação e também o meu gosto pessoal e profissional é a assistência, é a educação, ouvir as pessoas é parte da minha essência. E é uma escolha. Mas quando você traduz isso uma vocação maior, que é ser prefeita de uma cidade, você imagine, né? Tudo aquilo que eu vi na rua... Você tem que trabalhar tudo isso. Meu Deus, olha a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, foi sensibilizando os secretários, foi sensibilizando os funcionários públicos, que também têm uma missão importante. Por exemplo, Francisco Morato hoje deve ter uns 3 mil funcionários, em números redondos, né? São 3 mil pessoas que devem cuidar de uma população de 200 mil habitantes. É uma tarefa enorme. É uma tarefa. E todo mundo faz parte dessa jornada. Desde quem abre o portão da escola de manhã até quem serve a merenda, quem educa.
Então, nós somos pessoas responsáveis que escolheram a missão de servir. Você sabe que tem umas coisas que eu não vejo. Eu ando por vários municípios, a gente tem 40 anos de jornada aí, conhecendo políticos, campanhas, e tem coisas que a gente não vê, e eu vi em Francisco Morato. A Renata colocando isso, eu até comentei com ela antes do podcast aqui. A gente vai para a segunda parte do podcast, a gente está apresentando a introdução do que é a Renata, para você que não conhece, nunca ouviu falar. Presta atenção, assista 3, 4 vezes para você entender como o mundo pode ser muito melhor com uma política boa. Na inauguração a gente falou agora porque o Hildo foi o Centro especializado? O Centro Especializado em Reabilitação. Eu fui nessa inauguração, a gente acompanha algumas matérias da região. Isso que a Renata está falando se transforma na prática, em falar com os servidores ou com as pessoas. Eu comentei com a Renata, eu cheguei lá 40 minutos antes. Para minha surpresa, quem chegou? O Hildo, o prefeito, que era vice-prefeito. A Renata elegeu o seu sucessor, que é o do Guzmão. O Hildo Guzmão chegou lá, ninguém não tem foda, não tem nada disso. Chegou cumprimentando absolutamente. Eu lembrei disso, Renato, ele falou que é aquele que abre o portão. Ele chegou no o Centro Especializado em Reabilitação, já anunciou o do TEA, né? Para o futuro, aí, um projeto indo para a Câmara, cumprimentando absolutamente todo mundo e assim numa naturalidade, num respeito, e essa essência de estar com as pessoas, mas ao mesmo momento estar no poder de decisão que você falou, que vocês conseguiram trazer uma fórmula diferente, que é o respeito ao cidadão, e as pessoas estão amando isso, na verdade, não vou dizer que estão gostando não, é bacana demais. É bacana, é importante. Um outro exemplo, sábado agora, o último, se eu não me engano, ele foi às ruas, né? No gabinete aberto, em frente à estação, para ouvir as pessoas. Ele e o vice, o Chicão. Isso é extraordinário, porque quem faz isso, né? Pessoal, nós vamos estar na rua, assim, sábado. A gente pode chamar isso de uma consequência da ação que você começou no plano plurianual? Sim. De ouvir isso as pessoas? Foi uma dinâmica que nós, simbolicamente, colocamos para a cidade, que ela pode reconhecer num grupo político essa nossa afinidade, esse nosso olhar de estar próximo, de refazer rotas, por que não? Poxa, eu fiz um modelo, mas você está entendendo que é diferente, vamos repensar, vamos repactuar. E ele faz isso. E eu perguntei à noite para ele como é que foi. Ele falou, Renata, ouvi, entendi algumas coisas, e aí agora o que ele faz? Ele vai no equipamento. Mas é ele também, né? Porque não adianta eu entender que esse modelo é exitoso se a pessoa não quer. Tem que praticar. Tem que praticar. Mas é da natureza de quem esteve conosco, de quem sabe que é importante isso, conduzir esse processo em favor das pessoas. O tempo passa muito rápido, a gente vai fazer uma rápida linha do tempo aqui para passar para a segunda etapa desse bate-papo. Renata, professora, busca assistência social, entra na política, se torna prefeita, transforma a cidade a partir do momento que ela começa a ouvir as pessoas e dá a satisfação, essa percepção, porque na reeleição, quase 80% de reeleição, ela faz o segundo mandato, elege o seu sucessor, que é o do Guzmão, que está lá dando sequência nesse mesmo modelo, vem realizando esse mesmo modelo, assume a FRB, a Federação Republicana Brasileira, passa a apresentar passa a mostrar Francisco Morato para o Estado de São Paulo, até para o Brasil, foi até fora do Brasil para representar, eu estou resumindo aqui. Mas aí a Renata passa a ser pré-candidata a deputada estadual, muito bacana, é o que eu estou dizendo, ela tem uma base para ir lá na Assembleia Legislativa, muito mais próximo, com autoridade como deputada e dizer, governador, a minha cidade, não só a minha cidade, o Simbaju, a minha região precisa disso. Aí o projeto construído com os prefeitos e vereadores. Ok. Com tudo isso que eu estou dizendo aqui, ela criou um projeto agora que eu sou o primeiro, eu levantei a bandeira e falei, isso eu quero levar, acho que tem que ser para o Brasil inteiro, não é só o estado de São Paulo. Parece simples, gente, mas olha como é sensível. A sua voz importa. A partir lá do início de tudo que você fez, aí nasceu esse projeto, e ele é uma bandeira aí que não é só um projeto, é transformador se a gente praticar isso, né? Fala desse projeto, eu adorei. Esse projeto Sua Voz Importa, você não pode representar pessoas sem conhecê-las. O princípio é esse. Como é que eu posso te representar se eu não te conheço? Eu não sei das suas vocações, bacana, mas eu também não sei dos seus desafios. O que você pensa sobre sua cidade, o que você pensa sobre sua rua, o que você pensa sobre governo e governança, o que você pensa sobre o Estado de São Paulo. E um pouco dessa ideia é trazer a colaboração das pessoas para um mandato colaborativo. Aí você precisa de agentes multiplicadores, os prefeitos e vereadores vão ter que se inteirar disso. E novamente a gente faz encontros. Toda vez que vou a uma cidade, eu converso com as pessoas, nessa pré-campanha, nessa jornada onde eu posso dizer para as pessoas apenas as minhas qualidades de porque eu sou pré-candidata, mas também pensando de como as pessoas
podem, devem e têm voz para dizer sobre o que elas pensam. Nisso a gente reúne um acervo de informações que permite a gente ter uma leitura do local, mas também do estado de São Paulo, que é diverso, que é incrível, mas também tem seus desafios, desde a menor cidade até a maior cidade. E você sabe que tem um detalhe importante aí, eu explorei um pouco esse projeto na seguinte linha de raciocínio. Quando eu tomei conhecimento desse projeto, pensei no seguinte: o maior desespero dos prefeitos do estado de São Paulo, no Brasil, é orçamento. Você tem um orçamento, toda a prefeitura tem orçamento, divide-se em percentual para saúde, educação, infraestrutura, segurança, e o cobertor nunca dá, não dá para cobrir. A partir desta escuta, né, a sua voz importa, você começa a atender o cidadão exatamente na necessidade de repente, numa rua, você está pensando, sei lá, em asfaltar ou iluminar, seja qual for a necessidade, as pessoas falam, sim, a gente precisa que limpe aquele campinho ali. Precisa limpar, a gente precisa fazer uma área de lazer. De repente você vai fazer o asfalto, vai fazer a iluminação, mas você vai designar um orçamento específico, mais curto, e atender aquilo que a pessoa quer, aquela aflição de momento. Isso vai ajudar nesse sentido também para ir devagarinho, fazendo a cobertura total? Vou dar um exemplo para você. Esse final de semana, eu estava em Tremembé e uma senhora idosa me relatou que ela tem que ir para outra cidade para fazer os seus exames. Porque na cidade dela ainda não tem as especialidades. Só que quando ela vai, ela tem que ir com outras pessoas. Ela vai muito cedo. Ela chega na cidade de Lorena, por exemplo. Ela fica, vai fazer o exame dela. Ela tem que esperar todo mundo fazer os seus exames para depois voltar. Será que a gente não pode pensar em modelos consorciados intercircular que possa para atender isso? Será que a gente não pode pensar uma modulagem que atende àquela região? Nós tanto devemos pensar nisso para garantir a segurança de saúde de uma pessoa idosa que no Estatuto do Idoso tem todos os seus direitos garantidos. Porque você fez o exame, deixou ela o dia inteiro esperando, você está prejudicando. Você está prejudicando. Mas isso também aconteceu em Morato, e eu sei da dor dela, porque quando a gente não tinha que as pessoas que fizessem hemodiálise em Francisco Morato, elas saíam às 4 da manhã, pegava todo mundo, ia distribuindo nos hospitais que fazia hemodiálise, e ela voltava à meia-noite, 1h da manhã. Quer dizer, tudo aquela entrega de só quem faz hemodiálise sabe o quão desgastante é, que logo depois de fazer ela tem que se recuperar. Então eu sei do que ela estava dizendo, porque eu senti essa dor na minha cidade. De você não ter especialidades perto, de você ter que esperar muitos anos. Isso são competências públicas, isso são releituras de território, de acordo com a nossa realidade, para repactuar. E tenho que reforçar, os municípios estão subfinanciados. Essa é a bem da verdade. Isso é sempre ruim para o município. Isso é sempre ruim, né? A tomada de decisão fica um pouco mais sensível em relação ao que, de fato, meu município precisa. Você não tem independência para resolver os problemas. E nessa agenda, o que a gente mais ouve? Infraestrutura para as cidades, segundo, segurança, terceiro, saúde. Saúde em terceiro. É impressionante. Sempre quando a gente ouve os desafios das cidades, os prefeitos estão muito preocupados com essas agendas em relação a isso. Tem uma cidade, que eu não sei se eu dei exemplo para você, que se chama Borá, que tem 1.900 habitantes. Mas ele é 10 vezes maior que Francisco Morato. Território enorme. Território enorme. E tem uma empresa lá que emprega 100 e poucas pessoas da cidade, mas ele emprega da região inteira. Esse traz um desafio para o município. Por quê? Quando acontece alguma coisa na fábrica, quem é que vai acolher primeiro? A saúde dessa cidade. E aí, conversando, prefeito, qual que é o desafio? Renato, se eu não tiver 2.000 habitantes daqui a alguns anos, eu não vou ser mais cidade. Esse é o estado de São Paulo. É o mesmo estado de São Paulo. Tudo isso tem que ser realinhado. Eu acho que é importante a gente rever, mas com métricas, com competências, com essa distribuição, orçamento. A gente tem que repactuar o orçamento. Métrica, sim. Competência, orçamento, planejamento, tudo isso faz parte de uma execução de trabalho, de uma visão sistêmica, para você resolver o estado inteiro. Então, você sai do Simbaju, né, como deputado estadual, sai só do Simbaju, vai atender a região, mas a Renata tem uma visão de estado, tem muita coisa que pode melhorar. Qual é o maior desafio a partir do momento que se torna deputada estadual? A gente mostrou aqui nesse bate-papo, essa sua carreira, essa sua competência de escuta, a comprovação de melhora, o exemplo de Francisco Morato, a eleição do Hildo Guzmão, a continuidade desse trabalho.
levar tudo isso para outros deputados, para outros prefeitos e começar a fazer, não só além das competências dos deputados estaduais, mas fazer reuniões com outros deputados e prefeitos e dizer, gente, vamos fazer tudo isso que você está dizendo, vamos realinhar tudo. Que é você dá um novo caminho para as demandas do Estado, né? Não só, precisa resolver saúde, aí deu consulta, precisa de segurança, deu uma viatura. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? Nunca é só isso. Né? Nunca é só isso. Né? Uma ambulância não resolve, eu tenho que ter um funcionário público para dirigir essa ambulância, esse funcionário público entra na folha de competências da prefeitura, eu não sei se essa folha está esgotada, mas são outras competências, né? Eu vivi o poder executivo. Hoje o pleito nessa pré-campanha é o poder legislativo. Será que as nossas leis, elas estão vigentes e elas estão adequadas, elas estão atualizadas para realidades que vivem os municípios? Porque a gente viveu por muitos anos... Será que elas estão extremamente atualizadas? Ela fala com a realidade dos territórios? A gente tem tecnologia hoje que pode fazer com que a gente crie leis de abarramentos e a gente entenda a competência do interior, da região metropolitana, dos desafios das divisas, do litoral. Esse levantamento dá um reaproveitamento no orçamento do Estado, inclusive. Também, assim como você faz o seu alinhamento de orçamento local de acordo com esse perfil, por que não o Estado de São Paulo? Quando você leva uma pauta dessa para o governador, por exemplo, ele passa a ter um olhar diferenciado. Seja quem for, o Tarcísio é candidato à reeleição, eu acredito, a gente não está falando aqui essencialmente de política, mas é um camarada que foi uma grata surpresa para o Estado de São Paulo. Então eu acredito que quando você leva esse tipo de projeto para o governador, ele passa a olhar de maneira diferente também, porque a atitude dele vai ajudar muito nisso, né? Opa, gente, precisamos atualizar leis, precisamos rever a maneira que estamos governando o Estado. Isso dá eficiência no mesmo orçamento que já existe. Exato. E aí, quando a sua competência, né, nessa pré-campanha, meu pleito é outro, né? O poder legislativo. E quais são as leis que estão aparando, que estão conduzindo, que estão sendo assertivas para os desafios da cidade. E também repactuar essa questão, governo federal, governo do Estado e município. Eu costumo dizer que eu aprendi isso também, que a gente está vivendo a década das cidades. E a gente viveu por muitos anos um modelo que o governo federal fala com o Estado fala com o município. Hoje, são os municípios que devem dizer para o Estado e para o governo federal o que está acontecendo de fato. Porque nós, como cidadão... O problema está no município. Nós não vamos ao palácio buscar soluções. Nós não vamos a Brasília buscar soluções. São as nossas cidades que buscam essas soluções. E, para isso, as cidades devem estar extremamente amparadas, confiantes, na certeza jurídica que elas podem fazer um bom trabalho para suas cidades. O exemplo de Francisco Morato já pode ser um grande ponto de partida, eu digo que é um ponto de partida para os outros municípios que têm as mesmas dificuldades. O seu exemplo de liderança é... Eu penso que Francisco Morato é um dos exemplos de agendas que conduziram, né, um orçamento responsivo, garantiu a participação das pessoas na tomada de decisão, conduziu processos para dentro e para fora, dizendo assim, olha, agora nós temos uma diretoria de proteção à pessoa com deficiência, mas a gente só não escreveu, a gente mandou para a Câmara de Vereadores, isso virou legado jurídico, isso virou legado público. Então, essas questões a gente tratou com bastante cuidado para que não fosse uma mensagem de 4 anos se apaga, 4 anos se apaga. Virou uma política de Estado. Ótimo. E política de Estado se traduz com estudo, com viabilidade técnica, com reposicionamento, com orçamento. Mas eu não estou falando de qualquer estado, eu estou falando do grande estado de São Paulo, que dá comida para o mundo, que é 1/3 da economia do país está aqui. As grandes discussões estão no estado de São Paulo, só a cidade de São Paulo representa o orçamento de muitos países do mundo. Eu acho que a gente precisa sentar numa mesa muito bacana e muito inteligente para que ninguém passe nenhuma situação de risco. Bom, para finalizar, a gente vai para a parte final desse bate-papo, Renato. Eu quero dizer o seguinte, você tem uma equipe muito grande, uma equipe muito boa, mas eu sei que você tem uma máquina motriz aí, uma alavanca muito forte. A máquina, aquela primeira que fica no trem, a primeira máquina, a que puxa. Você tem uma motriz aí que dá um apoio geral a toda essa equipe e principalmente a você, que é o Marcelo, né? Seu marido já foi secretário, tem uma grande experiência política. Ele é um camarada que ele te apoia muito em todos os sentidos. Isso vale muito, né? É verdade. O Marcelão é um cara que está sempre atento a isso. O primeiro que a política para as mulheres é um grande desafio, mas não é quando essa mulher tem rede de apoio. E eu tenho rede de apoio. Eu tenho rede de apoio que é ele, eu tenho rede de apoio que é meus pais, eu tenho rede de apoio que é meu filho, é meu irmão, são as outras pessoas
que me deram toda a sustentação psicológica, emocional também, viu, Tamar? Emocional também. Ah, imagino. De alimentando essas narrativas, olha, nós estamos juntos com você para que a gente pudesse avançar nesse sentimento de empatia profunda. Eu sou apaixonada desde que eu me entendo por adolescente, que são a causa e a política pública. Gente, e outra coisa importante, o que ela está dizendo aqui, eu sou jornalista, radialista desde os 17, 18 anos, depois jornalista e tal. Eu sempre fiz, quando a gente faz o que ama, o que gosta de nascer para fazer, é diferente, né? É diferente. Verdade. Mas eu quero registrar o seguinte, a resposta de tudo isso que a gente está dizendo, nessa pré-campanha que você está fazendo para a Assembleia Legislativa, para a gente finalizar, eu tenho acompanhado alguns eventos de várias pessoas, eu vejo no seu, e é impressionante a maneira como as pessoas te recebem, isso eu diria que assim, é um combustível para você, porque, gente, é muito abraço, é muito sorriso, é muito beijo, é muita satisfação em querer estar do lado dela. Isso é um negócio, isso é de Deus, não é possível, né? As pessoas esperam o que precisar, e aí você fez como você vê, como eu vejo, né? Você fez essa publicação, achei linda. A gente vê isso, e como ela vê o sorriso das pessoas, ela tem essa atenção, esse carinho ao detalhe da satisfação. Isso é uma vitamina na vida. Então, você fala até arrepio, não é? Porque assim, Tamar, quando eu fui pedir o apoio das pessoas para ser prefeita da cidade, elas abriram a porta da casa delas para mim. Nossa. Elas me serviram café, elas me serviram água. Quando era uma mulher, elas olhavam, e a maioria que abriu a porta para mim da casa foi uma mulher, porque uma mulher confia a outra para abrir a porta, ela vai deixar uma mulher entrar. Ela olhava para mim e falava assim, ó, muito discretamente, você quer usar o banheiro? Eu estava dentro da casa dela, legal, né? Ela falava até baixinho, porque ela sabe que eu não tinha na rua onde é o banheiro. Ela sabia disso. Quer tomar um cafezinho? Quer tomar uma água antes de você sair? Acolhimento total. Você não esquece disso nunca mais na sua vida. É demais, né? Eu estava no interior essa semana e uma série de mães falando sobre isso e qual outro sentimento que as pessoas têm de abandono depois dessa campanha. Elas sentem isso. E eu falo, né? Eu nunca esqueci dessa empatia e da resposta, porque as pessoas em Francisco Morato, na nossa região e aqui, as pessoas sabem que a gente se propõe a fazer e dar uma resposta. Por isso aquele carinho, aquele abraço e dizer assim, olha, outra coisa, eu estou orando por você. Isso aí, agora arrepia a minha. Então assim, né, eu sou muito grata a essa rede de apoio que tem alimentado essa propositura de ocupar outros espaços, de falar o valor da cidade e mostrar o quanto o nosso povo é bom e é grande. Eu estou feliz por 2 motivos. Quase tirei lágrimas aqui da Renata, mas não é porque eu tirei lágrimas delas, mas é para conseguir transformar e mostrar a você como é importante as pessoas gostarem, quem está na política gostar de pessoas. Então esse para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. E mais, a gente fez uma rápida linha do tempo aqui, né, dessa trajetória da vida da Renata, porque isso é a vida dela, não é brincadeira. E as pessoas pensam assim, imaginam que elas, com esse acolhimento em casa, falam, vai lá, tem que ser a Renata, porque sabe-se que se ela sentar nessa cadeira e vai na Assembleia Legislativa, não vai só a Renata, vai uma amontoada de gente, vai uma amontoada de cidades, porque a esperança dessas pessoas mora sempre na resolução do problema. E a esperança dessas pessoas mora na Renata, porque a Renata tem, olha o que ela disse aqui, de ser recebida, ela tem isso com ela no coração, de entender, eu vou repetir o que eu falei no começo para finalizar. Quando Deus coloca na tua frente um problema, uma aflição de uma pessoa, é para que você tome uma atitude, não pode ignorar, isso é muito profundo. E a Renata traz isso consigo desde o começo, tanto que foi buscar a preparação. Então, Renata, toda a sorte do mundo para você. Eu tenho convicção de que nós somos abençoados por Deus, nós temos esse caminho de Deus, e todas essas pessoas que veem você, gostam de você, entendem, têm essa esperança a qual eu me refiro. Se a Renata estiver lá, a gente tem chance de melhorar. Porque as pessoas querem melhorar o dia a dia, né? Melhorar em casa, melhorar no trajeto do trabalho, na saúde, na educação. E acho que a vitória maior é saber que tem alguém lá que está com a caneta na mão e fala, tem alguém lá pensando em mim. Eu acho que é isso que você transmite. A Renata estava na prefeitura, os 2 mandatos, e estava pensando em mim. O cidadão pensa, pô, a Renata está com a gente, então se estiver lá não vai ser diferente. É isso, né? Não foi diferente ao longo desses anos, foi uma escolha pessoal e pública. Exato. Não vai ser diferente. Não vai, de jeito nenhum. Então essa pré-campanha também tem me ensinado ainda mais.
Acho que você traz consigo uma carga de responsabilidade tão grande, a Renata, tornando-se deputada. Não é só, sou deputada, não, acho que ela vai para casa e falar, Marcelo, aumentou aqui. É por isso que eu escrevo. Dá essa, É por isso que essa jornada, né, de pré-campanha Sua Voz Importa, ela vira um documento público. Opa, isso eu não sabia. As pessoas colaboram, eu escrevo, e ela vai virar um documento, e eu vou publicar esse documento, Itamar. Renata, eu quero deixar aqui para você finalizar, agradecer demais. Eu tenho satisfação, eu gosto das pessoas. Deus me abençoa muito e colocar sempre diante de boas pessoas. Deus me ajuda muito, meu anjo de guarda é muito bom. Pessoas que não são muito boas, não interessa o partido, qual é o cara, não faz diferença. Porque a gente tem que viver no meio de boas pessoas, porque é assim que o mundo fica melhor, fica bom, né? Então pode ficar à vontade para finalizar. Então, para finalizar, há umas 3, 4 semanas eu ouvi uma palavra que foi muito boa, e as palavras também ajudam. As mesmas palavras que matam as pessoas, são palavras que também podem edificar. Então eu sempre tomei muito cuidado com o que eu falo, porque eu trabalhei muito com mulheres, e eu sei as palavras que matam as mulheres. Eu sei. Eu estava lá acolhendo e cuidando dessas mulheres. Então eu sempre me policiei no que eu vou falar, sobre o que eu penso, para ser o maior número de acolhida possível na minha vida, pela escolha profissional e pela pessoa ética também. Eu acho que é uma ética no que a gente faz, no que a gente fala. Então eu sempre me cobrei muito, mas isso tem me ajudado a ser mais assertiva e trazer as pessoas para a reflexão das nossas questões, que são individuais, mas podem ser coletivas. E aí eu ouvi uma palavra que foi a seguinte, que Deus demonstra o amor que Ele tem por você, apresentando outras pessoas que Ele ama. Esse foi então, o melhor final. Agradeço a Deus por me apresentar a você e todas as pessoas que eu tenho encontrado no caminho. Obrigado, Renata. Essa foi para acabar, né? Obrigado do fundo do coração. E a você que nos acompanha no Grupo JJ, ou na Rádio Difusora, ou no Jornal Jundiaí, no YouTube, no nosso canal do YouTube aqui com o podcast, assista de novo, compartilhe, comente. Eu garanto para você, eu estou vivendo isso, a Renata está vivendo isso, nós podemos ter um mundo muito melhor. É só encontrar pessoas boas, e adorei isso. Deus abençoe e coloca pessoas boas na sua vida, pessoas que Ele ama. Isso foi, para mim, vai ficar no coração. Beijo bem grande, curta, compartilha.